Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo essa gravação. E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aulinha aqui de economia brasileira com o professor Márcio? Pois bem, hoje nós vamos discutir aqui alguns assuntos super interessantes da crise da dívida externa, que acontece aqui no Brasil ali no início dos anos 80. Vamos lá? Deixa eu apresentar aqui então minha tela para começarmos nossa aula. Ok, joia. Tudo pronto. Vamos lá, então. Olha só, pessoal. Então, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Sobre a crise da dívida externa. Nossa aula está baseada aqui, ó, no capítulo 16 do Grimaldi, tá? Tem o link aqui depois para vocês acessarem lá na minha biblioteca. Recomendo muito vocês já estarem lendo isso, né, nos exercícios de sala de aula. Vocês estão percebendo como é importante a leitura do livro, como ela fecha, né, lacunas que às vezes na aula, né, o professor não comenta porque acaba dando enfoque em outras partes, né, mas fica sempre algum fragmento ali, algum detalhezinho que te ajuda a memorizar e a entender todo esse conteúdo. Tá bom? Então, não dispenso a leitura do livro de jeito nenhum, pessoal. Vamos lá? Olha só, crise da dívida externa, né? De que período nós estamos falando? No início dos anos 80 até 1984, quando se extingue o governo militar. Né? Mas de onde que tudo isso começa, né? Lá em 1979, nós temos o início do último governo do presidente militar, de um presidente militar, que era o João Figueiredo, essa figurinha aqui do lado, né? Aqui está a foto aqui do nosso presidente. E como que era a situação, então, nesse governo Figueiredo? A situação econômica era o seguinte, né? Nós entendemos que é pós, segundo o PND, nós tivemos alguns eventos marcantes ali na metade dos anos 70 e agora aqui no finalzinho, né? E a situação era o seguinte, olha, a economia enfrentava uma elevada vulnerabilidade externa. Por conta do quê? Do segundo choque do petróleo, né, gente? Foi aquele choque que arrebentou com todas as economias globais, um aumento de custo brutal, né? E em resposta a isso, né, à inflação que isso ia gerar, as economias desenvolvidas, para se defender, elevaram, né, as suas taxas de juros. E fazendo com que toda a linha de crédito, né, a liquidez internacional fosse secada, né? Então, diminuir ali o volume de dólares transacionando na economia global. Então, isso trouxe para nós, né, uma séria turbulência, né, uma vulnerabilidade externa aqui para a nossa economia. Que mais? Os juros da nossa dívida externa, nessa época aqui de 1979, eles eram altíssimos. Né? Só essa parte de juros, gente, correspondia a 28% do valor das exportações. Ou seja, nós tínhamos que vender muito para pagar só os juros da dívida, ou seja, para abater a dívida, ainda faltava muita coisa ainda pela frente. Então, tamanho foi o processo em que nós nos envolvemos durante o segundo PND, e a consequência, né, dessa elevação das taxas de juros por parte dos países credores do Brasil. Bom, e aí, se esses juros era tão alto, ele afeta uma coisinha chamada transações correntes lá no balanço de pagamentos. Né? As transações correntes registram o saldo da balança comercial e saldo da balança de serviços, onde nos serviços inclui o quê? O serviço da dívida, que são os juros, tá? Então, se aumenta lá, né, é uma conta negativa, né? Se aumenta esses juros que nós temos que pagar, né, ele vai puxar as transações correntes para baixo. Então, isso gerava déficit aqui, ó, tá? Bom,
E aí, com os déficits em transações correntes acontecendo, e como que a gente fechava as contas externas, né? Ou seja, a venda de produtos não dava conta de cobrir toda essa saída de dinheiro, né, de divisas que acontecia por causa dos juros da dívida. De onde é que vinha, então, para compensar esse valor? Bom, uma parte disso vinha da conta capital, né, que daí não é transações correntes, aí é uma outra parte do balanço de pagamentos, é uma outra conta de saldo que registra o movimento de capitais, a entrada de investidores estrangeiros, né, que vêm aplicar o seu dinheiro no mercado financeiro ou também construir uma nova empresa aqui no país. Então, essa entrada de capital que vinha, ela solucionava em parte essa falta que tinha aqui nas transações correntes, esse déficit. Tá? Mas era parcialmente, tá? Não conseguia dar conta de equilibrar tudo. As transações correntes ficavam negativas e aí entrava um pouco de capital para tentar solucionar. Bom, mas como toda conta de um país, ela precisa, o balanço, né, precisa fechar zerado. E aí, em último caso, né, que na verdade era o que se fazia, como o movimento de capitais não dava conta de cobrir o déficit em transações correntes, a gente usava as reservas cambiais que o país tinha, né, resultados de períodos anteriores, onde se acumulava, né, essas divisas justamente para fazer frente a esses momentos de turbulência. Tá? Então, assim, é como se você tirasse de um caixa, né, do governo. Olha, então vamos lá no cofre, utilizar os dólares que tem lá para poder equilibrar o saldo da balança de pagamentos. Né? A nossa reserva, a nossa poupança, tá, gente? Só que aí isso te coloca numa situação muito desfavorável. Um dia vai acabar essas reservas internacionais. E quando acabar? Se você mantiver o país nessa situação, e daí? De onde que você vai tirar esse dinheiro? Né? Então, deixo essa pergunta aí para refletirmos e logo, logo eu conto, tá? Bom, por conta disso, né, gente, nós temos o início de uma crise cambial. Faz sentido para vocês? Porque, olha só, né, o déficit precisava ser coberto com reservas cambiais que uma hora iriam se esgotar. Então era um problema que tinha que ser equacionado. A gente precisa resolver isso antes que a bomba estoure, né? Antes que a gente fique sem reservas internacionais. Então, eu preciso tomar algumas medidas econômicas para rever isso. Tá? De outro lado, também tínhamos uma deterioração da situação fiscal do Estado, né, por conta de redução da carga tributária, juros da dívida pública interna, as estatais que estavam em déficit, né, ou seja, eles gastavam mais do que geravam de caixa, né, então exigia que o governo direcionasse recursos públicos para financiar as estatais, né, e aí isso sim, acontece por quê? Havia um controle dos reajustes das tarifas públicas, né, que são serviços prestados por estatais. Então, como o governo fazia isso para impedir o aumento da inflação, que era de custos, né, lá na época do segundo PND, era vista dessa forma, né, então o governo segurava ali o preço dessas tarifas, impedindo que as estatais conseguissem fechar as suas contas, né? A, a venda do serviço estava congelada, aquele preço, mas os custos de produção iam subindo, né? Então elas estavam em prejuízo. Além disso, né, gente, tem a questão da dívida externa, que eu acabei de comentar, né, dos juros da dívida. Então, olha só, no geral, né, esses desequilíbrios externos, os choques de oferta que aconteceram no período, né, em particular o choque do petróleo, né, esse primeiro e o segundo choque do petróleo, além de que em 79 nós tivemos um crescimento insatisfatório da agricultura, né, por que, que isso é importante? Porque nós produzimos menos alimentos do que precisávamos, então o preço dos alimentos vai subir,
vai puxar a inflação para cima. Então, olha só, junta tudo isso, choques de oferta, os desequilíbrios externos, né, o aumento dos juros internacionais e os déficits públicos, né, por conta dessa questão da estatal, da redução dos tributos, né, tudo isso resultou em pressão inflacionária. Por mais que o governo tentasse, né, fazendo esse controle de reajuste das tarifas públicas, havia a pressão inflacionária. Não dava para escapar disso. E isso acontecia, posteriormente nós fomos entender isso. Né? Na época, ninguém conseguia ainda entender exatamente o motivo, né, dessa inflação, né? Mas haviam mecanismos de indexação na economia, ou seja, amarras que a economia tinha na sua estrutura, no conjunto de regras e normas, que faziam o quê? Propagavam a inflação do passado para o valor presente. Então, isso dava um efeito de bola de neve. Né? A gente trazia a inflação do passado, tinha os acontecimentos do tempo presente, né? Aí nosso bolo crescia. E aí, no outro período, né, esse bolo era jogado para frente, mais os eventos do presente, a coisa ia no efeito bola de neve. Tá? Então, olha só a situação que a gente estava, que nós nos deparamos ali no final dos anos 79, né? 1979, início dos anos 80, podemos dizer. Tá? Junto com isso, pessoal, era um regime militar, né? Então a população estava cansada já disso, né? E eles clamavam por uma maior abertura política, para que pudesse haver oposição, né? Para que se pudesse debater as políticas que o governo estava tomando, porque até então era proibido, né? Você ir contra o regime, então era ditadura. E isso mostrava que ela estava se enfraquecendo, né? Nesse período. Bom, esse era o panorama, né, gente, da situação que o Brasil enfrentava. Bom, já que temos essa situação, o maior problema aqui vai ser esse desequilíbrio externo e a inflação. Né? Eram os desafios da época. Lidar com essa crise cambial, por conta não tem reservas, né? Uma hora vai acabar as reservas para a gente equilibrar o balanço de pagamentos e a inflação inercial. Bom, o diagnóstico era então que havia um excesso de demanda, né? E isso acontecia por causa do déficit público, ou seja, o governo, né, estava tendo uma atuação muito forte na economia, muito presente através de gastos, construção de estatais, né, de infraestrutura. Então, tudo isso para tentar estimular a industrialização, mas ao mesmo tempo estava pressionando a inflação. Tá? Então, por isso que eles falaram que era de demanda agora, por conta da atuação do governo. E aí, com medo de que essas medidas de combate à inflação causassem uma recessão muito forte na economia, o governo trocou o ministro de Planejamento que estava coordenando, né, essa parte econômica do país. Né? Eles até tentaram fazer um controle, mas viram que essas medidas iriam ser muito drásticas. Né? E aí era um regime militar, ele não podia assumir uma recessão, né? Porque precisava justificar a sua existência enquanto regime. Então o país tem que dar, essa economia tem que dar frutos, né? Ela tem que crescer, senão não tem por que os militares permanecerem no poder. Então, com medo disso, o governo troca, né, de ministro de Planejamento, que tenta reeditar o milagre econômico. Então, eles vão fazer o seguinte: olha, a gente conseguiu há algum tempo atrás uma coisa inédita, né? Crescimento econômico com controle da inflação. Vamos tentar fazer a mesma coisa, ver se vai dar certo. Né? Infelizmente não deu, né, pessoal? Já vou adiantando aqui. Mas a meta, então, era combater a inflação e trazer esse crescimento econômico. São duas coisas que, do ponto de vista da teoria econômica, isso é oposto, gente. Tá? Então, não tem como você promover o crescimento econômico sem gerar inflação. Lembra que eu comentei em aula sobre a curva de Phillips? Se você não lembra, então dá um Google aí rapidinho para você lembrar disso. Tá? Então, do ponto de vista teórico,
né? Não funciona isso. Mas tudo bem, a gente conseguiu, não sei como, lá no milagre, né? Não vou entrar nessa discussão, mas conseguimos e aí eles quiseram tentar fazer de novo. Muito bem. Então, quais eram as medidas que foram adotadas para tentar, né, combater a inflação e estimular a economia? Primeiramente, controle sobre as taxas de juros. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Reduzir os juros sobre as instituições de crédito para que eles possam fornecer, né, crédito para o setor empresarial, conseguir expandir a produção, e também expandir o crédito agrícola, porque em 79 nós tivemos problemas lá, né, com alimentos. Então, quero fazer o quê? Quero promover uma super safra nos anos 80, 1980. Essa era a estratégia do governo. Vamos, então, liberar crédito rural para o pessoal plantar bastante, financiar a colheita e a gente conseguir eliminar a pressão de custos que havia nos alimentos. E aí a inflação cai, né? Também eliminar os incentivos fiscais que haviam para o setor exportador, né? Então, as empresas exportadoras recebiam benefícios ali fiscal. E aí, tá, mas isso, de certa forma, era algo bom. Mas por que o governo quis eliminar isso? Já que nós tínhamos inflação aqui, né, ou seja, a inflação é uma demanda aquecida, né, na visão do governo, uma demanda aquecida e não tinha produtos para todo mundo. Parte dessas empresas exportavam para fora esses produtos. Então, concorda comigo que se eu tornar desvantajoso para essas empresas exportarem, aí elas vão direcionar o produto delas para o mercado interno, para abastecer nós aqui do país. Né? Então, maior oferta, o preço tende a cair. Né? Essa era a visão. Então, por isso, para forçar o abastecimento no mercado interno. Que mais? Estímulo à captação de recursos externos. Importante essa palavrinha, recursos externos. Por quê? Nós temos um problema cambial, né? Falta divisas no país, e aí eu preciso atrair divisas. Né? Então, o governo fez com que, eliminando tributos sobre remessa de juros de multinacionais, era uma tentativa de que viessem investidores estrangeiros trabalharem aqui no Brasil, né? Trazer os seus recursos, abrirem empresas, e aí, né, quando eles fossem remeter o lucro para a matriz no exterior, né, então seria vantajoso para eles. Então o governo criou um ambiente favorável ali para o capital externo vir investir. Junto com isso, houve uma coisa nova, chamada de maxi-desvalorização do câmbio. Tá, gente? Faltou a palavrinha aqui, mas é do câmbio, tá? Depois eu corrijo aqui nos slides que eu passar para vocês. Né? Desvalorização de quem? Da taxa de câmbio, tá? Olha só, como que era feito até então? Eles faziam mini ajustes na taxa de câmbio, mini desvalorizações, porque a taxa de câmbio era administrada, né, então o governo definia, mas chegava momentos em que a cotação livre divergia muito daquela cotação que o governo determinava. Então, para evitar grandes ajustes ou saltos, ele fazia, né, sempre diariamente ali pequenos ajustes nessa cotação. Isso era bom, trazia previsibilidade, né, para o setor exportador. Ele não tinha surpresas, ninguém era pego de surpresa, né, e ele conseguia se programar melhor nos seus afazeres futuros. Com a maxi desvalorização, o governo chega e faz o quê? Dá uma pancada na taxa de câmbio, né, 30%. Né, se a taxa de câmbio era 1 para 1, agora vai ser 1,30. Né, isso assustou todo mundo. A ideia, mais uma vez, era, então, aqui da maxi desvalorização, né, ajudar a equacionar esses problemas externos. Torna mais barato para o investidor estrangeiro vir aplicar aqui no Brasil, quando a nossa taxa de câmbio está desvalorizada. Então, está relacionado com esse estímulo externo? Está relacionado, pessoal. Tá? O que mais?
precificação da correção monetária e cambial. O governo estipulou, né, uma correção da moeda de 50%, e pré-fixação, né, e da taxa de câmbio em 45 para o ano de 1980. Então, quando ele diz o seguinte, olha, eu vou fazer uma correção da taxa de câmbio de 45%, né, futuro, ele já pega e todo mundo já entende que vai acontecer isso na economia. Então, ele tem que fazer isso de uma vez só, né, como se fosse uma surpresa, né. A ideia era fazer o quê? Combater a expectativa de que iria ter sempre inflação na economia. Então, dele fala o seguinte, olha, não, nós vamos fazer uma correção de 50%, tá? Então, podem ficar tranquilos, agentes econômicos, não haverá a inflação. Mas, na verdade, pessoal, deu com os burros na água. Isso gerou uma inércia na economia, né? Porque daí ficou travado. Sempre que tiver uma correção monetária, né, vai ser 50% e 45% para o câmbio. Né? Então, daí a gente já trazia sempre os problemas do passado para o presente. Além disso, o governo mudou a política de reajuste salarial e ele começou a conceder reajustes do salário mínimo a cada semestre, tá? Porque ele buscava beneficiar as classes de menor renda, né, que eram as mais afetadas ali pela inflação, e adotou essa política, né? Cada 6 meses reajusta. Bom, eles fizeram a estratégia, né, para tentar estimular o crescimento. Quais foram os resultados? Olha só, não é bem assim. Isso trouxe uma aceleração da inflação, pessoal. Porque a cada 6 meses, né, o salário ia ser reajustado. Então, ficou muito rápido esses reajustes. E aí gerou pressão de demanda. Então, quer dizer, a ideia era arrumar de um lado a casa, mas acabou prejudicando outras coisas, né, afetando a inflação. Também por causa dos preços públicos, né, de tarifas, etc. E da maxi desvalorização do câmbio. Sem dúvida, a maxi desvalorização, quer dizer, ficou mais caro, né, para você importar as coisas que tinha que serem importadas na economia. Então, aí vem um preço mais caro aqui do que não tem como a gente deixar de consumir. Por exemplo, petróleo, né? Então, olha só, a medida era essa, né? A intenção era boa, mas deu tudo errado, gente. A deterioração das contas externas, então, e a ampliação da dívida externa levaram a uma grande queima das reservas cambiais que o país tinha. Né? Todas essas medidas tentavam equacionar o balanço de pagamentos, né, mas foram na contramão. Tá? E aí o que acontece? Essa maxi desvalorização que o governo fez, ela rompeu essa regra das mini desvalorizações que já estavam, né, estabelecidas na economia fazia mais de 10 anos. Então, os agentes econômicos estavam acostumados a lidar com isso. E aí isso trouxe um processo especulativo na economia. Olha, já que o governo desvalorizou agora, daqui uns dias ele vai desvalorizar mais 45% de novo. Então eu já vou ficar esperando hoje que ele vai fazer isso. Aí eu já assumo uma posição agora aqui, né, para eu tentar ganhar algum dinheiro, né, no futuro, quando se tornar real isso. Além disso, né, você tinha pré-fixação da correção cambial, da correção monetária, tudo isso trouxe perda no valor dos ativos financeiros. Então, olha só o que acontece. Mesmo que a taxa de câmbio aumente, né, então fica barato para quem está vendo do exterior para aplicar aqui no Brasil. Né? Só que quando a taxa de câmbio aumenta de novo, né, o cara lá, o investidor aplicou na nossa moeda local, quando ele vai converter para a moeda dele, o lucro que ele teve é diminuído. Então ele reduz o lucro, porque agora ele tem que pagar mais reais para conseguir converter em dólar. Né? Vamos usar o exemplo atual. Né? Na época não era o real.
Mas só para vocês terem uma noção. Então, quer dizer, isso desincentivou, né, acabou desincentivando o investimento estrangeiro e causou uma fuga desses capitais do país. Né? Sabendo que futuramente poderia haver uma outra maxi-desvalorização, né, o pessoal não ia perder 30% ali de lucro nessa história. Então, ó, deu o pé, né, para ninguém assumir o prejuízo. Então tá, essas, né, foram as consequências, né, das medidas. E como é que então a gente conseguiu fazer o ajuste cambial? Como que a gente conseguiu solucionar esse problema externo? Olha, a inflação e as contas externas eram os principais desafios, né? Comentei com vocês já. No início ali dessas medidas não funcionou, eu acabei de comentar, então houve o que? Uma piora na situação cambial. E aí, em 1980, né, pouco tempo depois que o governo implementou essas medidas, ele já viu que não ia dar certo, falou o seguinte: olha, não dá, vamos reverter essa estratégia, vamos reverter a política econômica e nós vamos ter que fazer um ajuste externo, né? Ou seja, vamos ter que assumir que vou precisar tomar medidas drásticas aqui, né? Podendo causar até uma recessão na economia, que eu vou precisar frear a demanda, né, por produtos importados, porque eu quero desestimular as pessoas a usarem divisas, né? Esse era o problema, não tinha divisas suficientes na economia, então eu precisava frear isso. Então, em 1980 mesmo, a gente começa um processo de ajuste das contas externas, tá? Diversas medidas aí vão ser tomadas. Mas, no final de 1982, a situação chega numa situação que... A situação que chega numa situação, né? Olha só. Em 82, a situação cambial ela fica insustentável, gente. Então, não tinha mais como equacionar, né? O nível de reservas estava tão baixo, as exportações não davam conta de cobrir o saldo em transações correntes, não estava tendo entrada de capital no país, né? Os investidores estavam fugindo do país, e daí de onde se vai tirar divisas? Então, em 82, o governo recorre ao FMI, né, para fazer um empréstimo. FMI, Fundo Monetário Internacional, né, um grande banco global. Então, eles emprestam recursos para o país conseguir fechar ou equilibrar essas contas externas. Tá? Bom, só que o FMI é um banco, né, uma instituição de ajuda a países e, lógico, ele coloca dinheiro lá e ele está preocupado, né, com que se ele consiga receber de volta esses recursos que ele emprestou. Né? Então, ele tinha uma grande preocupação com o equilíbrio do balanço de pagamentos. Né? Olha, esse país precisa conseguir fechar estancar essa fuga de divisas que está tendo. Né? Precisa se tornar positivo esse balanço de pagamentos. E aí ele passa o seguinte, então, olha, então vamos buscar políticas econômicas. Aí ele fala o seguinte, então, eu te empresto o dinheiro, né, mas você vai ter que adotar algumas medidas aqui, né, para corrigir os problemas do teu país. Ok, né, o pessoal da época provavelmente sabia, né, o que deveria ser feito, só que eram medidas muito amargas para a população. Né? Então, essas políticas elas se baseavam na contenção da demanda agregada e na melhoria da competição externa das empresas exportadoras. Tá? Então, ó, conter a demanda agregada vai gerar uma recessão na economia, que era tudo que o governo militar não queria que acontecesse. Quais eram as medidas? Ó, redução do gasto público, né? Ou seja, o déficit público estava envolvido com os gastos da máquina estatal e os investimentos, né? As obras que o governo tinha, principalmente isso aqui, tá, gente? Os investimentos tinha que reduzir drasticamente. Aumento da taxa de juros interna, olha só, aumentar a taxa de juros e
restringir o crédito é justamente o contrário do que o governo tinha proposto, tinha implementado lá em alguns slides atrás. Dá uma olhadinha lá para você ver. Redução do salário real, tá, pessoal? Ou seja, do poder de compra da população. Olha só como é forte isso. Isso ia reduzir a demanda interna, porque as pessoas iam ter um poder de compra menor e iam deixar de consumir. Né? Isso, então, reduzindo a demanda pelos produtos, ia fazer o que? Ia sobrar, então as empresas iriam exportar esses produtos para conseguir vender no exterior e trazer divisas para o país, equacionando o problema do balanço de pagamentos. Mas vejam só, isso seria bom equacionar o balanço de pagamentos, mas a que custo, né? Nós estamos falando aqui de empobrecimento da população, tá, gente? Então é pesadíssimo isso aqui. Desvalorização da moeda, ou seja, vou deixar ela mais caro ainda, né? Eu preciso nos nossos dias de mais reais para comprar $1. Por quê? Porque assim as pessoas, ainda aquelas que tivessem condição, não iriam, né, consumir importados. E isso iria favorecer o setor exportador, tá, gente? Elevação do preço dos derivados de petróleo. Olha só, hein, gente? Elevação do preço do petróleo. Isso impacta custos, né? Mas como a gente não tem demanda por esses produtos, né? A ideia é que vai congelar a economia aqui. E estimula a competitividade da indústria brasileira através do represamento dos preços públicos e através de incentivos à exportação. O que é esse represamento aqui de alguns preços públicos? Evitar que faça reajuste nas tarifas, tá, de serviços, para que a indústria tenha condição de sobreviver no meio desse ambiente, vamos usar um outro termo aqui, complexo que o FMI estava criando para o país. Bom, essas eram as medidas. Resultado, né, gente? Extremamente recessivo. Tá? Isso aqui vai travar a economia do país, o país vai encolher, as empresas vão fechar, o desemprego vai aumentar, e aí a gente tem o que nós falamos de crescimento negativo. Né? Como que é um crescimento negativo? Né? Ele diminui, o país encolhe. O que acontece? Recessão, gente. Queda de 4,3% no PIB em 81. Tá? Isso aqui é o conjunto de medidas, tá, gente? Desde o FMI entra na história em 82, mas aqui eu estou falando em 81 por causa daqui, ó, do ajuste externo que o governo vai promover. Tá? Depois o FMI entra na história e aí a coisa fica mais forte ainda. Então, ó, cai o PIB 4,3% em 81. Em 82 ele fica ali, né, 0,8, mesma coisa, né, quase. Estagnada a economia, e depois, em 83, mais uma pancada, menos 2,9%. Então, a gente chama todo esse período de uma recessão, né, ó, de 1981 a 1983. 3 anos ali, né, de recessão econômica para poder corrigir as contas externas. O que acontece? Queda de 11% na renda per capita da população. Tá, gente? Então, olha, não falei que seriam medidas amargas, drásticas, né? Renda per capita, ou seja, a renda média ali, né, renda média de cada pessoa caiu 11% durante esse período. E essa foi uma situação tão grave, né, falando assim 11% parece pouco, mas na prática, né, não, isso aqui é muita coisa. Isso assola a sociedade, causa desemprego, né, enorme aqui. Essa foi uma situação que a gente só viveu isso, né, na Grande Depressão lá dos anos 30. Até então, algo como isso não tinha acontecido. Então, houve uma perda de poder de compra, um empobrecimento muito grande aqui da população. E aí, em fevereiro de 83, né, o FMI tinha
pedido, né, um novo desvalorização, o governo faz mais uma vez a máxima de desvalorização de 30% da moeda. Tá? Bom, se ele faz isso daí, as coisas que a gente tem que importar continuam sendo caras. Né? Apesar do estímulo, do desestímulo, perdão, à importação, existem coisas que não dá para fugir, como o petróleo. Então, agora, essas coisas vão ficar 30% mais caras. Acontece aí também o quê? Um choque na agricultura, estiagem nesse ano aqui de 83. O governo lembra que ele estava tentando promover uma super safra em 81 para reduzir pressão de preço. Em 83 o negócio, né, acontece o contrário. Quebra de safra aqui na agricultura. Junta esses dois fatores, olha o que a inflação vai. 211%, pessoal, no ano. Então, quer dizer, parecia que estava dando tudo errado. Né? O país está encolhendo, está tendo crise econômica, as pessoas não estão consumindo e a inflação, em vez de ceder, está explodindo. Olha aqui no gráfico. Tá? Nós estamos falando de 1980, está aqui, ó, até 83 por enquanto. Esse trecho. Em cinza é o PIB, ó, aqui está negativo, abaixo da linha. É que está bem pequenininho, não dá para ver o dado aqui, mas é menos 4 ponto alguma coisa. E aqui também negativo. Tá? Então, 83, ó, inflação, 82 está perto de 100%, 83 está aqui. Olha que coisa absurda, pessoal. 100%, 200, aliás, 200 e tantos por cento ao ano. Então, é muita coisa. Tá? Aqui falou de 211%. Bom, e aí? Como é que nós vamos sair desse enrosco? Né? Bom, apesar de todos esses problemas, uma hora a economia ia ter que reagir. Né? Tem um custo enorme, mas ela ia ter que reagir. E aí, em 83, né, um ano após essas medidas do FMI, essa proposta dele, as contas externas conseguem atingir, né, a meta que estava ali, estipulada pelo FMI. Nós conseguimos finalmente ter um superávit comercial que eu pudesse dizer assim, olha, eu acho que agora resolvemos o problema. Tem um respiro ali, um fôlego. Tá? Então, apenas em 83 temos esse superávit. Né? A gente vai conseguir. E esse superávit na balança comercial, ou seja, nos bens que a gente transaciona com o exterior e compra, só foi possível porque começou a funcionar diversos projetos empresariais, industriais, perdão, que tinham sido implantados lá na época do segundo PND. Lembram que lá no segundo PND o governo promoveu um ajuste estrutural na oferta de longo prazo? Ou seja, eram medidas que iriam levar bastante tempo para se concretizar, né? Construir uma siderurgia ou ampliar a que tem, modernizar. Então, os benefícios disso não foram colhidos durante o segundo PND, mas foram colhidos agora aqui. É como se a gente falasse assim, nos últimos segundos, né, nos últimos minutos do segundo tempo, a gente vai lá e consegue marcar o gol e virar o jogo. É isso que acontece. Tá? Então, em 83 e em 84, né, foi meio que uma transição ali desse ano, é que a gente consegue, então, trazer superávit comercial, finalmente. Tá? Por quê? Porque daí a gente conseguiu ter setores exportadores com capacidade de competir, né, com os produtos externos. E aí a gente entra no mercado internacional, né, brigando ali com eles e conseguimos dominar ali, começamos a ganhar espaço, né, para conseguir aumentar as exportações, as vendas e trazer divisas para o país. Então, a gente elimina o que se chama de desequilíbrio congênito do balanço de pagamentos. O que era esse desequilíbrio? Toda vez que a gente precisava expandir, que a gente queria que o país crescesse, eu precisava importar máquinas e equipamentos para conseguir dar base para a indústria se desenvolver, né, e crescer aqui. Agora não. Agora, não só eu
eu não preciso mais importar, como eu tenho condição de fazer o contrário, de vender e gerar recursos. Então, não vai, para o país crescer, eu não tenho mais déficits, né, a necessidade de fazer déficits no balanço de pagamentos, tá? Então, ok. Missão cumprida, ponto lá para o segundo PND, que marcou o golaço nos últimos minutos do segundo tempo. Mas, ainda tem um problema. E a tal da dívida externa. Bom, 80% da dívida externa estava lá no setor público, estava relacionado com o governo. Por quê? Porque durante o segundo PND, as estatais eram proibidas de usar os recursos do mercado interno, o crédito do mercado interno. Esse dinheiro tinha que ser direcionado para o setor privado para ele conseguir se industrializar e desenvolver o país. Então, assim, as estatais não podiam competir com esse volume de recursos. E aí, como que eles faziam, então, para crescer, né? Elas, né? Tomavam crédito no mercado externo. Por isso que a dívida externa, ela foi feita pelas estatais aqui nesse período, tá? Então, 80% estava relacionado a isso, dívida de estatal. Bom, como é que o governo ia solucionar isso? Ele optou por emitir títulos de dívida interna, né? Então, eu vou fazer dívida interna, pegar esses recursos, dar para as estatais conseguir cumprir a sua dívida externa, ou honrar os seus compromissos externos. Então, o que eu estava fazendo aqui? Alguém tinha me falado na aula, uma vez sobre isso. Nós estávamos transformando a dívida externa em dívida interna, tá, gente? Esse processo aqui, né, a gente corrige o problema externo, mas nós estamos trazendo o problema aqui para o país, para a nossa sociedade resolver isso, arcar com essa dívida. Isso vai piorar as contas públicas, vai ampliar aquela indexação da economia, né, que as amarras que existem na economia, porque para o governo conseguir fazer essa conversão, o momento era desfavorável. Então o governo teve que vender títulos que eram extremamente desfavoráveis para ele. Vai pagar uma taxa de juros muito alta e esses títulos tinham correção monetária. Então, no futuro, né, gente, agora ainda não vou discutir isso com vocês, mas lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, isso aqui vai gerar um problemão na economia, tá? Que mais? Olha aqui o gráfico como mostra as contas externas. Então, nós estamos aqui, ó, 80 a 83. Tá marcadinho aqui. Quem que é quem aqui? Essas barrinhas é o balanço de pagamentos. Então, como está para baixo, é déficit de balanço de pagamentos. Tá? Então, quer dizer, o país não tinha recursos para saldar as contas externas. Aí ele usava as reservas. Vinha esse processo desde aqui, ó, de 79. Em vermelho, a balança comercial, né? O comércio de bens tangíveis. Em 81, ela está positiva, mas é muito pouquinho, né? Em 82 cai também, é muito pouquinho. Aí só em 83, aqui, ó, é que ela atinge um valor considerável para a gente poder ter um fôlego. E aí, o que acontece com o movimento de capitais? Ele vem caindo, né, por causa daquelas maxi desvalorizações que desestimulava, né, os investidores estrangeiros. O movimento de capital é o verdinho e a balança comercial é o vermelho. Então, olha, vejam só que se não fosse a balança comercial, um problemão que a gente ia se enfiar, né? Caindo aqui, um movimento de queda dos investimentos estrangeiros, né? Só foi possível equacionar essa queda com a balança comercial. Aí, em 83, o balanço de pagamentos, ele é positivo, mas ele é bem próximo de zero, tá, gente? Tanto que nem dá para ver aqui no gráfico aqui. Mas 84, olha a barrona linda aqui, olha que coisa linda. Fechou positivo em 7 bilhões de dólares. Aí era o fôlego que a gente precisava. Ufa, agora eu tenho um dinheiro que eu posso guardar no caixa, essas reservas, e usar para futuros problemas, se eu tiver, né?
Então, isso dá segurança para o país. Tá? O que mais que dá para falar aqui? E que esse movimento aqui da linha vermelha só foi possível que eram os projetos do segundo PND começando a dar os frutos. Ok? Comentários finais, então, sobre nossa aulinha. Olha só quanta coisa a gente viu. Esse aumento do endividamento externo, gente, ele vem sendo, ele vem crescendo, ele vem tomando velocidade a partir do milagre econômico, né, que era o momento ali onde a gente atinge aquela taxa média de crescimento de 10%, mais ou menos isso, mas que a gente faz isso financiando, né? A gente consegue bancar isso através de recursos externos. Né? Ninguém sabia ou esperava que fosse dar um choque do petróleo e que ia ter as consequências do aumento dos juros internacionais. Então, ok, fizemos um milagre, né? Mas é ali que começa o endividamento externo do país. Bom, os sucessivos governos militares que entraram, né, desde 1964, eles tinham como meta crescer, né? Porque, mais uma vez, era uma ditadura. Para eles se legitimar, eles precisavam crescer. Então, a meta era isso. Não tinha muita preocupação em como nós vamos fazer isso ou quais serão as consequências disso, né? Que no nosso caso foi o endividamento. Aí, a partir do primeiro choque do petróleo e durante o segundo PND, né, lá até que começa em 73, o endividamento aumenta por causa das transações correntes que estavam em déficit. Bom, precisávamos importar bens de capital, né, para fomentar a industrialização. Então era por isso que existia esse déficit e a gente fazia dívida. Com o segundo choque do petróleo, né, aí o que pesa é o próprio custo da dívida, né, os juros da dívida por causa daquela elevação da taxa de juros internacional. E em 1980, o foco então passa a ser a gestão dessa dívida externa. Tá? Esse período, gente, é chamado crise da dívida externa na economia. Tá? Esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Não é mais industrializar ou crescer o país, é lidar com a dívida. E aí, essas despesas com juros, né, como elas vão sendo convertidas em dívida interna, dá início ao que nós vamos chamar de crise fiscal do Estado brasileiro, que vai pegar ali após o 1984 em diante, 1985 em diante, quando o país já está redemocratizado, tá? Então, vejam que é uma coisa consequência da outra, né? O milagre econômico e todo esse ímpeto de crescimento foi financiado via dívida externa, né? Então, solucionamos um problema de crescimento, mas geramos um de dívida. Aí, nos anos 80, a dívida foge do controle. Agora eu preciso resolver o problema da dívida. Para eu resolver o problema da dívida externa, eu transformo em dívida interna. Então, mais para frente, na metade dos anos 80, o problema vai ser dívida interna. E a consequência disso é a inflação. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Aí vem toda a discussão, planos econômicos e plano real, para tentar equacionar isso. Bom, junta todo esse cenário, né, gente? Eu mostrei aqui as recessões econômicas, olha. Apesar de ter tido essa melhora nas contas externas, a gente teve recessão, né, ó, em 83 e 81. E eu falei que o custo do ajustamento foi muito severo para a sociedade. Bom, você junta tudo isso num bolo, você vai notar que a popularidade do governo estava se corroendo, né, pessoal? E a sociedade, eles não queriam ter que arcar com esse ajustamento, eles não queriam ter que pagar a conta, né, de todas essas estratégias que deram errada por parte do governo. Então começa greves, manifestações, o clamor da população pela saída o fim do regime militar. E aí, em 1984, tem um movimento político, Diretas Já, que pedia o quê? Eleições diretas. Vamos formar um colegiado, né? Aliás, diretas não, através do voto popular mesmo.
tá? Pelo voto das pessoas. Era um movimento, né? Põe o fim aqui nessas eleições, perdão, põe o fim na ditadura de 84, e aí a gente começa, então, a entrar no processo de redemocratização. Em janeiro de 1985, aí começa, então, o governo democrático. Né? Foi feito, embora o movimento aqui era pedindo eleições diretas, nós não conseguimos fazer isso, né? Mas foi feita uma eleição indireta. Né? Elege-se um colégio eleitoral, né, formado ali pela casta política, e eles vão decidir quem vai ser o novo presidente, que daí é o Tancredo Neves, né, que foi eleito em janeiro de 85. Mas aí teve diversos problemas, né? O Tancredo morreu, não conseguiu nem tomar posse, e aí quem assumiu foi o Sarney. Mas aí a gente discute isso mais para frente. E a crise da dívida externa, né? Voltando aqui ao nosso assunto, como um todo, ela desestruturou toda a economia brasileira, gente. Dada a magnitude e as políticas que tinham que ser tomadas para corrigir esse problema, né? Ele acabou conduzindo a país à hiperinflação dos anos 80 e anos 90. Vocês vão ver que, aqui acabou, vocês vão ver que, embora tenha tido aqui inflação de 211, né, mais para frente eu não comentei, mas está 200 e pouco, está crescendo, a gente vai chegar a ter mais de 2.000% de inflação. Tá? Mas aí eu conto sobre isso na próxima aula para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim da nossa aulinha. Espero que tenham gostado. E um grande abraço para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.